Senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 6 de outubro, se prepara, você que é aposentado, você que é pensionista, você que é beneficiário da Previdência Social, se prepara porque nesse Boletim INSS tem surpresas, surpresas mais pagamentos liberados. E eu vou trazer aqui para vocês hoje essa informação. Eu peço seu apoio de quem ainda, inclusive, não é inscrito no canal, que se inscreva, que ative o sininho de notificação, pois o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país. E o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam. Eu sempre falo que informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então não perde tempo não, já clica aí no like, já clica aí no compartilhar e se prepara porque tem 5 notícias de utilidade pública dentro desse boletim. 5 notícias que eu considero de extrema importância a todo aposentado e pensionista do Brasil. E tem surpresas aprovadas, hein? Tem surpresa, tem pagamentos liberados, tem grana extra para aposentado. Tudo isso aqui em um único vídeo aqui nesse boletim agora. Então, muito obrigada a todos pela audiência e companhia nessa manhã. Hoje, finalmente, sextou em São Paulo com início de chuva. Como que tá aí na sua cidade, no seu estado? Vai comentando aí pra mim que eu quero saber. Aí tá chovendo? Aí tá nublado? Como que tá essa manhã de sexta-feira? Vão comentando aí que eu quero saber. E eu também quero convidar você a seguir a nossa página no Facebook. O Alô INSS tá nas principais redes sociais, pronto para levar informação onde você estiver. E o nosso Facebook tem um grupo VIP, um grupo fechado somente para inscritos do canal. É um grupo exclusivo feito para você. E lá os inscritos podem compartilhar suas dúvidas entre eles. Ou seja, você pode fazer amizade, você vai ver que não é só você que passa por esse problema. Você pode encontrar pessoas que passam pelo mesmo problema que você. E você vai se identificando e você vai criando essa rede de apoio. E é muito legal. Eu convido todos vocês do canal a participar. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário para todos que quiserem acessar, tá? Então eu espero vocês lá e não esqueça de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, você recebe a notificação dos vídeos. Vai deixando seu joinha, vai compartilhando e bora para as notícias, pois como eu disse, são 5 notícias dentro desse boletim, tem surpresa, tem pagamento liberado e muito mais. Então, vamos lá, gente? Estão preparados aí para as notícias, para as novidades? Então, bora lá, né? Eu aproveito também para convidar vocês a conhecer o curso do Alô INSS do Planner da Riqueza. O Planner da Riqueza, ele traz aí para vocês a possibilidade de aprender a como sobrar dinheiro no final do mês, mesmo ganhando pouco, a como sair do vermelho, a como você organizar as suas dívidas. Muita gente está desesperada, não sabe o que fazer, não sabe uma solução, porque chega ao final do mês e sempre tá no vermelho. Esse Planner da Riqueza, ele vai ensinar principalmente o aposentado, é um curso específico para aposentado, para o público do nosso canal e foi criado por mim aqui do Alô INSS para você. Esse curso você vai aprender, pessoal, técnicas, ferramentas que vão te ajudar, não importa se você ganha um salário mínimo, se você ganha 2, se você ganha 3, todo mundo vai conseguir aí se beneficiar, tudo bem? Então, clica aí no link para você poder comprar. É um curso bem baratinho, menos de R$100. Você tem aí o curso e você pode testar. Você tem uma semana para testar. Se você não conseguir economizar, se você não conseguir poupar nessa uma semana com o aprendizado que você vai ter, executando todas as atividades que eu passo, você pode pedir o seu dinheiro de volta dentro desses 7 dias que a gente vai te devolver, não tem problema nenhum, porque o que importa aqui é a sua satisfação. A gente não quer ninguém perdendo dinheiro, a gente quer todo mundo ganhando dinheiro. Então por isso que o link tá aí para quem quiser comprar e se dar essa oportunidade. Você merece essa oportunidade, não há motivos para você não fazer isso. Então, gente, o link tá aí, tudo bem? E olha só, a charada do dia de hoje foi enviado pela Elaine Cristina, inscrita aqui do canal lá INSS. Elaine, tudo bem com você, meu amor? Beijo grande aí, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. A Elaine, ela sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Então participe por você.
Olha só o que a Elaine trouxe, né? A Elaine, ela trouxe aqui a charada do dia de hoje e eu quero ver se você vai acertar. Vamos lá, olha só, o que o cavalo foi fazer no orelhão? O que o cavalo foi fazer no orelhão? Essa é a charada da Elaine, eu quero ver você acertar. Já já eu vou trazer a resposta, enquanto isso eu vou trazer outras notícias, outras informações para vocês. E vamos começar por corte e revisão, gente. Vamos começar aqui as notícias. Vamos trazer hoje um paralelo em relação ao corte de gastos e a revisão da vida toda. O governo federal apresentou o projeto da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ao Congresso Nacional, em que propõe cortar 12,5 bilhões de reais do total anteriormente previsto. Segundo líderes do executivo, a justificativa para a redução do orçamento poderia gerar economia de até 20 bilhões de reais. É incoerente crer que, se a análise e a fiscalização de benefícios já são péssimas, morosas, equivocadas, reduzir o orçamento seria uma saída rígida. Em sentido contrário, naturalmente destinar adequadamente a verba abatida certamente seria mais eficiente no combate aos erros e fraudes do que simplesmente suprimi-la do orçamento. E os cortes e os desvios para não pagar o que é direito, como a revisão da vida toda, atinge as pessoas, o que não pode acontecer. Economistas alertam que, da forma como está sendo feito, o corte de gastos poderia abrir precedentes para mais irregularidades e não para por aí. Subestimar despesas sociais pode resultar em prejuízos inimagináveis a longo prazo e não se afigura justo, tampouco razoável, deixar que os aposentados sofram com mais reformas por conta da desídia governamental na gestão pública, pois tal parcela da população já cumpriu aí a sua função social pelo progresso do país e não merece ficar à mercê, né, pessoal? Um exemplo é a revisão da vida toda. Quem aí entrou com a ação na revisão da vida toda? Porque, olha só, desde 2013 o INSS continua afrontando decisões vinculantes firmadas pelo crivo dos repetitivos e em plenário, não se importando com eventuais consequências criminais e administrativas. Em análise, percebe-se que a revisão da vida toda nada mais é do que a mera reafirmação do direito ao melhor benefício que as pessoas precisam e estão com dificuldade para conseguir. E a gente observa, gente, que estamos tratando de regras que passaram pelo Legislativo, pela Suprema Corte, e novamente o caso retorna ao plenário apenas para reafirmar o direito que a revisão da vida toda tem. De toda sorte, permanecemos confiantes de que os ministros remanescentes no julgamento da revisão da vida toda não admitirão os vilipêndios cometidos pelo INSS. E esperamos ainda que o governo discrimine de forma assertiva os requisitos e as fundamentações que resultaram na mais recente tesourada dos gastos sociais, sob o pretexto de que resultaria em melhorias ao combate de irregularidades e fraude, né? E o maior combate é para que as pessoas aposentadas tenham seus direitos e os beneficiários não fiquem ilesos com os cortes de gastos. Então a gente vai continuar acompanhando, mas esse é um problema aí que a gente está vendo que está ocorrendo, né? E agora atenção aí, atenção beneficiário, eu tenho aqui uma informação importante. Uma decisão do STF liberou o empréstimo consignado para a BPC, mas vetou para outro grupo de brasileiros. Atualmente, mais de 5 milhões de pessoas recebem o benefício de prestação continuada e poderão utilizar o serviço, mas nem todos tiveram a decisão favorável. É isso mesmo, eu vou trazer aqui para vocês uma informação, porque já os beneficiários da prestação, né, continuada, que é o BPC, eles estavam bem ansiosos para disponibilizar o empréstimo consignado, porque no ano passado o governo Bolsonaro disponibilizou. Só que aí entrou o governo Lula, o que o Lula fez? Ele cortou, né, o direito do BPC em fazer empréstimo consignado, deixando esses beneficiários à mercê do empréstimo pessoal, que é um dos mais caros do Brasil. E aí o STF tomou, né, a decisão de que Bolsa Família, BPC, benefícios de transferência de renda, eles podem contratar empréstimo consignado, pois é uma decisão do beneficiário e não do governo. O governo, né, atendeu a decisão do STF, só que ele colocou e vetou que o Bolsa Família possa contratar. No entender dos ministros, o Bolsa Família é um atendimento emergencial e social, ou seja,
não pode ser considerado como um emprego nem formal nem informal. Com isso, a solicitação de um empréstimo utilizando a renda do programa seria uma prática errada, segundo os ministros. E vale lembrar que o consignado para beneficiários do Bolsa Família está interrompido desde junho do ano passado, né? Já para os beneficiários do BPC, as parcelas são de até 30% sobre o valor do benefício. Desde o dia 18 de setembro, o INSS está averbando e os bancos estão pagando. Então, você do BPC Loas que tem interesse em contratar empréstimo consignado, você já pode contratar. Você precisa ter margem, né? Ou seja, nunca ter feito empréstimo, ou se fez, não contratou a margem toda. O BPC Loas pode comprometer até R$ 396 do salário com parcela de consignação, né? Caso você não tenha feito empréstimo ainda. Então, quem quiser, o Alô INSS está aqui para ajudar. O Alô INSS faz toda a intermediação bancária gratuita para você, tá, gente? Então, vocês podem aí realmente, né, quem precisar, chamar a nossa equipe. Eu vou deixar o link do formulário de contato com o Alô INSS, porque o Alô INSS, a nossa equipe, chamará você pelo WhatsApp. Gente, o número tem que estar correto. Deixa pelo menos 2 números de contato no formulário, porque a gente percebeu que muita gente está colocando um número e erra às vezes um número, ou DDD não coloca, e aí a gente não consegue conversar com vocês, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque a única forma de a gente chamar vocês é o WhatsApp. Se não colocar o número certo, a gente não vai conseguir esse contato. Então eu vou deixar o link aqui do formulário para vocês no primeiro comentário na descrição do vídeo. Aposentado e pensionista que também tem interesse em contratar um empréstimo, pode chamar a nossa equipe, porque o Alô INSS, ele faz toda a intermediação bancária, ele recolhe seus documentos, digita sua proposta, acompanha a verbação, acompanha o dinheiro cair na conta, tudo de graça. A gente não cobra nada e já ajudamos mais de 30 mil aposentados a ter o dinheiro na mão, desde o final do ano passado. Então é recente, né? Se a gente for olhar, vai fazer um ano que a gente está fazendo esse tipo de serviço para ajudar os inscritos e mais de 30 mil pessoas já tiveram aprovação direta com o suporte do Alô INSS. Fora aqueles que não tiveram oportunidade ainda porque não conseguiram, né? Porque não tinha margem, algo do tipo, que depois vai conseguir um refinanciamento, uma portabilidade, a gente vai estar ajudando de qualquer forma. Porque uma vez que você entrou em contato com a Alô INSS para pedir ajuda no empréstimo, a gente fica sempre monitorando oportunidades do mercado para você, para te ajudar, porque a gente sabe que você tem um desconto em folha. Então, se a gente vê uma possibilidade de portabilidade, a nossa equipe vai retomar o contato com você. A gente vê uma oportunidade de refinanciamento, a gente vai entrar em contato com você. A partir do momento que a gente começa a executar esses tipos de serviços e a gente vê que tem oportunidade para melhorar a sua condição de empréstimo, a gente vai entrar em contato com você. Então, você nunca mais, uma vez que você entrou em contato com a Alô INSS, nunca mais vai precisar ficar entrando em contato com o banco ou enviando documentos para outros agentes, porque o Alô INSS vai ser o seu suporte daqui para frente para o resto da vida, porque a gente faz esse trabalho e a nossa empresa ela tá crescendo para dar um suporte melhor ainda para vocês, mais rápido, mais ágil, com tecnologia. Então se prepara que vai ter muita surpresa aí dentro desse ramo aqui pelo Alô INSS para você. Então quem precisar, aposentado, pensionista, BPC, você tem margem disponível, você quer contratar um empréstimo, chama a nossa equipe. Por que o Alô INSS agora tá com esse trabalho? Porque muita gente sofre golpe, muita gente cai em enganação, em armadilha. A pessoa acha que tá contratando com o banco e tá contratando com o bandido. Aí a pessoa fica com a dívida e nunca recebe o dinheiro em conta. Ou a pessoa até recebe o dinheiro em conta, só que depois começa a chegar boleto de fatura de cartão, porque embutiram cartão de crédito no seu contrato, ou você vai descobrir que você tem um monte de seguros embutidos, ou você vai descobrir que a taxa de juros que cobraram de você é acima do permitido em lei, ou você vai descobrir que fizeram um empréstimo pessoal com débito automático em conta, então você tá contando com aquele líquido que o INSS iria pagar, só que quando cai no banco, o banco vai lá e pega aquele valor e desconta mais uma parcela de 200, 300 reais, o que vai fazer falta no seu orçamento, porque você não estava se planejando para isso. E aí você vai entrar em contato com o banco, ninguém resolve porque diz que você assinou o contrato e lá no contrato dizia que tinha empréstimo pessoal junto. Então, gente, é cada tipo de absurdo que a gente vê no contrato de pessoas que às vezes fazem por fora o empréstimo, que a gente fica assim passada. Por isso que o Alô INSS criou, né, esse suporte exclusivo do canal para atender esse público, porque o público tá caindo em golpe, o público tá sendo lesado, muita gente nem sabe que foi lesado ainda, vai saber agora eu contando aqui, explicando os problemas, aí ela vai olhar o contrato, vai descobrir que tem coisa embutida. Mas tem muita gente que nem se atenta. Então, olha o absurdo. E fora o golpe, pior para mim, além dos descontos que já é muito grave, é a pessoa não ter o dinheiro.
você fica com uma dívida enorme e você não tem o dinheiro na conta. E aí a pessoa não sabe nem como recorrer, ela vai na delegacia, ela faz reclamação, mas não adianta, porque ela assinou um contrato. E aí a pessoa desaparece, a pessoa que digitou a proposta para ela, e aí essa pessoa fica desesperada. Então é o mais triste de se ver dentro desse ramo e é muito comum, por isso que cada vez mais o governo está tentando dificultar, né, esse tipo de crime, mas mesmo assim ocorre muito, com muita frequência. E eu tenho certeza que pelo menos aí, quem tá me assistindo, a cada 10 pessoas, umas 5 pessoas ou mais já caíram em golpe ou conhece alguém que caiu em golpe, porque é muito comum. Então vamos tomar cuidado. Se você pensou em empréstimo, chama o INSS, porque a gente tá aqui para te ajudar, tudo bem? E o link do formulário tá aqui no primeiro comentário. Agora vamos fazer uma reflexão juntos, vamos falar um pouquinho da nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, e eu queria que todo mundo refletisse aqui comigo. Eu sei que você pode não concordar com o meu jeito de dirigir, mas não se preocupe, eu sou um verdadeiro as no volante. E aí o policial fala, pelas suas multas eu tenho que concordar, o senhor é um verdadeiro as no volante. Gente, a charge mostra o homem e o policial conversando e fazendo um trocadilho com o as no volante, por asno, né? Que seria aí um animal. Ou seja, mostrando que o motorista tem tantas multas que ele deveria repensar a forma de dirigir. E essa é uma repercussão bem interessante que a gente vê acontecendo no nosso Brasil sobre a questão do motorista, né? A questão do ato de dirigir. O que vocês acham sobre multas de trânsito? O que vocês acham sobre o risco do perigo na direção, né? Vão comentando aí pra mim. Eu queria entender o que vocês acham dos perigos, né? Você sabe quando você pode ser multado, por exemplo, por direção perigosa? A lei do trânsito ela mudou, a sua CNH ela pode estar em risco. Você tem uma multa, quer evitar a perda da habilitação, você tem que conhecer, né, os riscos da direção perigosa. Ainda assim, comportamentos incompatíveis com a condução de um veículo são responsáveis por vitimar milhares de pessoas no trânsito brasileiro todos os anos. Mas como toda história sempre tem ao menos dois lados, se você recebeu uma multa por direção perigosa, isso não significa que tenha dado um mau exemplo ao volante. Afinal, o que caracteriza essa condição, né? Será que tal análise é objetiva ou é subjetiva, como traz a nossa charge? Então existe diferença entre direção perigosa e direção imprudente. Empinar moto é crime? E como a nossa legislação aborda o assunto? Todas essas perguntas, elas têm resposta, gente. E o processo de suspensão do direito de dirigir, muita gente também tem dúvida em relação a isso. Então, o que caracteriza uma direção perigosa? Muitas são as situações que geram riscos no trânsito. Entretanto, algumas são consideradas como direção imprudente, enquanto outras como direção perigosa. E para entender melhor, primeiramente tem que entender o que é direção imprudente. Elas são todas aquelas situações em que o perigo está na imprudência do motorista. Isso se enquadra situações como dirigir alcoolizado, sob influência de substâncias psicoativas, conduzir automóveis e motocicletas em alta velocidade, realizar ultrapassagens indevidas, dentre outras situações. E aí, além do risco ser alto por dirigir embriagado, por exemplo, a penalidade é bastante elevada. Então, mesmo que não seja considerada direção perigosa, mas sim direção imprudente, é sempre bom cuidar e evitar o uso dessas substâncias antes de pegar o seu veículo. E conforme o Comitê de Análise dos Acidentes de Trânsito de Curitiba em 2012, o excesso de velocidade foi responsável por 35% das mortes no trânsito, enquanto o uso do álcool por outros 31%. São números que se mantêm altos em todo o país até hoje e voltamos a frisar, isso é direção imprudente e não direção perigosa. Para ser considerada direção perigosa, é necessário se enquadrar dentro dos artigos 173 e 175 do Código de Trânsito Brasileiro. E com a intenção de diminuir esse tipo de infração, o Código de Trânsito Brasileiro ele prevê punições pesadas, além das medidas administrativas. A ideia é educar o condutor para que ele não venha repetir a infração e não coloque em risco a sua vida e a de outras pessoas. E direção perigosa se enquadra exatamente nesse caso, pois ele fala que a direção perigosa, né, ele traz aí, gente, multa gravíssima, ele traz aí
a apreensão do veículo, da carteira de habilitação, né? E vale dizer que ele se aplica quando o evento não é autorizado legalmente, pois existem corridas e competições e vias públicas autorizadas pelos órgãos responsáveis, né? Então cabe ressaltar muitas vezes que o condutor acaba dando uma derrapada ou freada por imperícia ou falta de experiência e não com a intenção de fazer uma manobra. Nesses casos, a multa pode ser cancelada. Imagine que você está dentro do limite de velocidade da via, precise frear bruscamente para evitar um acidente. Não faria sentido você ser multado por isso, concorda? Por outro lado, se for pego dirigindo dentro do que prevê os artigos 173, 174 e 175, será atuado por direção perigosa, podendo ter sua CNH suspensa. Já o crime de direção perigosa corresponde aos artigos do Código de Trânsito Brasileiro e refere à participação dos condutores em competições não autorizadas, como as chamadas rachas, né? Ou seja, caso haja lesão corporal ou morte em decorrência do ato do motorista, a penalidade aumenta, podendo chegar até 10 anos de prisão. Então, é importante conhecer a diferença entre um e outro para que vocês possam se conscientizar, né? Então, é a nossa reflexão de hoje sobre o trânsito, já que ele é um índice alto de responsabilidade nas mortes e acidentes de trânsitos. E agora vamos falar um pouquinho dos pagamentos do mês de setembro. Hoje, sexta-feira, dia 6 de outubro, você que recebe benefício até um salário mínimo, NIS Final Zero, dinheiro tá na sua conta do salário de setembro, tá bom? Você que recebe benefício acima de um salário mínimo, NIS Final 5 e 0, o dinheiro também tá na sua conta e você já pode utilizar e conferir. O extrato de pagamento está liberado para todo mundo. E em breve eu vou trazer para vocês aí o calendário do mês de outubro, porque a folha maciça, ela começa aí no dia 13, né, gente? Então vamos ficar atentos, porque muita gente não entende, mas a folha maciça ela é necessária, ela é um período que o INSS tranca a folha para poder a folha de pagamento ela ser processada, né? E nesse mês de outubro, a folha, na verdade, não é dia 13, esse mês de outubro, perdão, a folha começa dia 11 e vai até o dia 16. Então, do dia 11 ao dia 16, o INSS estará processando a folha de pagamento de vocês. Significa que a partir de quarta-feira que vem até a segunda-feira da outra semana do dia 16, a folha do INSS estará fechada, não permitindo inclusão e exclusão de nenhum pagamento, seja empréstimo, seja qualquer outro, tudo bem? Então, o empréstimo consignado, gente, como eu falei, por enquanto está caindo na conta. Você é aposentado e pensionista, o dinheiro cai na hora, né? Então, você assinou o contrato, o seu benefício já está desbloqueado, averbou, o dinheiro cai na conta na mesma hora. Então, você assinou hoje o contrato de manhã, agora, com a nossa equipe, que vai acontecer na parte da tarde, o dinheiro já tá na sua conta se seu benefício estiver desbloqueado, tudo certinho, né? E o banco não reprovar. Você do BPC Loas tem que esperar 5 dias úteis para o INSS averbar. Quem disser para você que é mentira ou que não consegue antes, está mentindo para você ou está cometendo alguma fraude ali dentro do sistema bancário para liberar antes, o que corre risco, inclusive, de bloquear seu benefício se for identificado que você está participando de fraude para poder obter vantagens para si mesmo. Então, gente, BPC Loas não é igual aposentado e pensionista. BPC Loas tem um processo diferente dentro da contratação, porque o BPC Loas agora está sendo o maior alvo de bandidos na questão de empréstimo fraudulento e de golpes contra financeiro, né? De golpes financeiros. Então, o governo fez o quê? A partir do momento que você assina o contrato bancário, o banco só pode enviar para o INSS averbar depois de 5 dias úteis. 5 dias úteis. Então, quem assinou o contrato hoje, gente, os 5 dias úteis vai dar só na sexta-feira da semana que vem. Então, nem na sexta-feira, vai ser na segunda-feira da outra semana, que é o dia 16. Por quê? Porque tem feriado do dia 12 aí das crianças, né? Que vai ser na quinta-feira que vem. Feriado não conta, sábado e domingo não conta. Então, 5 dias úteis vai ser a segunda-feira, o dia 16, para quem assina hoje. De qualquer forma, né? É importante você saber que você tem que tomar cuidado. Você tem que entender as regras para você não ser enganado. A facilidade, gente, atrai a vítima pro golpe. O que faz uma vítima cair no golpe? Vantagens acima de qualquer outra pessoa, não é verdade? Alguém vai falar pra você, olha, eu tenho uma taxa de juros de 1% ao mês. O banco tá cobrando 1,91, eu vou fazer com esse de 1%. É golpe, provavelmente. Ah, olha, o empréstimo, o governo fala que é 5 dias? Não, aqui a gente tem contato, a gente libera no mesmo dia. É golpe, gente, não cai nessa. Como que vai burlar um sistema do banco, o sistema do governo? Então, tudo que fala
que vai fugir da regra, você sabe que é algo que não é lícito, você sabe que é algo que é ilegal que estão tentando fazer e você pode se dar mal. Então não cai nessas furadas, tá? Por isso que o INSS ele dá segurança, porque ele dá conhecimento para você conseguir questionar, para você entender o que está acontecendo e você não contratar uma coisa sendo totalmente leigo. Então informação é poder, informação é dinheiro. E quem precisar de empréstimo consignado, você seja aposentado, pensionista, BPC Loa, chama a nossa equipe. O link do formulário tá aqui. Aqueles números de WhatsApp que eu tinha passado para vocês, esquece, porque como foi um volume muito grande de pessoas chamando, ele teve um bloqueio. Agora que ele tá desbloqueando e vai ativar, só que talvez a gente nem vai usar esse número mais. Então, por isso, não chamem naqueles números. Você quer falar com a Alô INSS, você tem que preencher o formulário para nossa equipe entrar em contato. E aí a nossa equipe vai falar com você e vai intermediar a sua proposta, tudo bem? Olha só, agora eu quero falar do Desenrola Brasil. Uma surpresa muito boa, porque o Desenrola Brasil terá desconto médio de 83% para renegociar dívidas de 32 milhões de pessoas. E o desconto médio para renegociar essas dívidas nesse percentual é a etapa do programa Desenrola Brasil, que inicia dia 9 agora de outubro, ou seja, segunda-feira agora dessa próxima semana. E quem trouxe isso foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que durante a apresentação dos resultados dos leilões dos credores, né, ele falou que ao todo participaram 654 empresas com dívidas a receber, com lances que chegaram a 126 bilhões de reais em descontos ofertados. Desse montante, 59 bilhões são voltados para as dívidas até 5 mil e 68 bilhões são para renegociar os pagamentos entre 5 e 20 mil reais. Lembrando que a plataforma de renegociação do programa Desenrola Brasil deve ser lançada já nessa segunda-feira, dia 9 de outubro dessa semana. Nessa nova fase, serão renegociadas dívidas de pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no cadastro único e que tenham dívidas de até 5 mil reais. Por quê? Porque vocês vão ter o subsídio do governo, gente. Então é uma surpresa maravilhosa. Finalmente, tudo que tem data chega. Começa nessa segunda-feira, dia 9. E fica atento ao canal que eu vou ensinar na segunda o passo a passo para você conseguir, tudo bem? Agora, gente, eu vou trazer para vocês aqui mais uma informação. Uma dica importante: muitas famílias enfrentam desafios financeiros no Brasil, buscando maneiras de como economizar dinheiro e como controlar os gastos. E nesse sentido, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da CNC, 8 em cada 10 lares no Brasil estão endividados. Ainda mais em 2022, né, que a média total de endividados alcançou um recorde de mais de 77,9%. Em abril de 2023, quase um terço das famílias estavam inadimplentes. Então, as dicas para vocês é, primeiro, né, avaliar sua situação financeira com atenção. Comece somando todas as despesas fixas e variáveis, identificando gastos supérfluos que podem ser eliminados. Essa etapa inicial é crucial para entender suas finanças e tomar medidas eficazes. A segunda dica é estabelecer metas financeiras claras. Definir objetivos de curto e longo prazo ajuda a direcionar seus esforços financeiros. Concentre-se em quitar dívidas antes de criar novas, liberando mais dinheiro para suas metas. A terceira dica: reduza despesas de forma inteligente. Corte gastos desnecessários e priorize a quitação de dívidas com juros mais altos. A quarta dica: busque renda extra com eficiência. Ainda mais, encontre oportunidades que se encaixam em sua agenda e habilidades, como vender produtos sob encomenda, trabalhar com aplicativos de serviço ou até investir em negócios secundários. Pesquise para você tomar decisões seguras. E a quinta dica: prepare-se para o imprevisto. Além disso, é importante ter uma reserva de emergência para evitar dívidas em situações inesperadas. Acabou o gás, aconteceu alguma coisa, você tem que ter uma previsão disso. Por isso que o nosso Planner da Riqueza, que é o curso que eu deixei aqui, ele ensina tudo isso na prática para você não ter mais problema com dinheiro. E a charada do dia de hoje, o que o cavalo foi fazer no orelhão? A resposta: ele foi passar trote, gente. Olha isso. Ele foi passar trote. Essa é a resposta da nossa querida Elaine Cristina, inscrita do canal na charada. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. E lembre-se, o Alô INSS está aqui para te ajudar. Você pensou em empréstimo, chama a nossa equipe. E janeiro vai aumentar o salário de vocês, os bancos vão começar a liberar a nova margem.
já a digitação e o dinheiro vai cair na conta em fevereiro. Então, quem quiser já aproveitar para digitar sua proposta e passar na frente para ter esse dinheiro mais rápido, porque em fevereiro vai sobrecarregar o sistema bancário, chama a nossa equipe que a gente, assim que o banco abrir a esteira, a gente já vai começar a te chamar e digitar a proposta. A gente não vai te chamar agora, você vai preencher o formulário e vai aguardar o contato que vai ocorrer provavelmente em novembro, tudo bem? Então é isso, um beijo e até logo!